irmão Miguel tem outra crise. Deixe sua opinião nos comentários. Meu pastor é Jesus, está amarrado. Você tem que ter pastor autoridade na terra. Diga glória a Deus. Olá, queridos. Seja bem-vindo ao seu canal Brunão, Filho do Rei. Recentemente, Miguel Oliveira participou do canal Fuxico Gospel, onde o apresentador Israel Nascimento deu oportunidade para ele se defender dos ataques. Veja esse vídeo até o final, mas antes disso, inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe a sua opinião. Esse exemplo que você citou de Jesus, ele também não estava pregando, né, Miguel? Ele não estava evangelizando. Pior ainda, ensinando. Não, mas ele estava discutindo, mostrando o que ele entendia da Torá na sinagoga. E é o que nós estamos fazendo. Estamos fazendo. Miguel, uma das críticas que eu vejo as pessoas fazerem ao seu ministério e até a forma de você pregar é que talvez até criticam você por pregar heresia, pelo jeito que você prega, por fazer revelações. Esse jeito que você aprendeu a pregar, você aprendeu a pregar onde? Quem é a sua referência? Cara, eu vou falar uma coisa pra você. Primeiro, não se aprende a pregar. Eu acho errado a pessoa falar, eu aprendi a pregar. Não se aprende a pregar. Até hoje eu estou querendo entender se aprender a pregar, porque eu não sei pregar. Eu sei dizer que Jesus é bom. Eu sei ler o texto, aplicar o texto, fazer ali as aplicações que um texto precisa ter como um pregador. Agora, a minha referência é claro, eu tenho um pastor, que é o pastor Marcinho, eu tomo ceia, eu sou dizimista, congrego, participo da mesa do Senhor. Agora sim, a minha referência tem muitas referências. Pregadores que começaram ali com 12 anos, pregando, como o pastor Marcos Feliciano, o pastor Eliseu Rodrigues, entre outros pregadores, começaram a pregar novos, assim como eu, e cresceram pregando ali, dizendo a vontade do Senhor. Essas são minhas referências. E a maior referência de todos, que são Deus, que nos incentiva, que nos dá a força. E que em relação ao dom profético da revelação, quem não tem, fala de quem tem, né? A pessoa que ela diz que ela ignora os dons espirituais e prioriza apenas a palavra, ela está errada, porque a Bíblia diz que, aliás, a Bíblia é letra e a Bíblia é fogo, a Bíblia é palavra de Deus e é manifestações. A gente vê na trajetória de Jesus Cristo momentos que Jesus ensina, momentos que Jesus cura, momentos que Jesus liberta, momentos que Jesus traz o ensinamento. Você vê ali Jesus curando a mulher do fluxo de sangue, Jesus ressuscitando a viúva de Naim, o filho da viúva de Naim, aliás. Você vê Jesus ali curando o cego de Jericó, ressuscitando Lázaro, mas você vê Jesus trazendo o povo para o sermão da montanha, você vê Jesus ensinando, porque eu não concordo com o culto que ele tem apenas a revelação. Eu concordo com o culto, sim, que tem a palavra, que é priorizada a palavra e que tem a revelação. O que eu acho errado é as pessoas me criticarem, ao menos ter ido a um culto meu, ter me visto pregar uma sequer vez. Aliás, as pessoas pegam um corte que eu posto ali no meu perfil de um sequer minuto, mas ela esquece os outros cortes de mensagem que eu tenho, apenas ela só critica o corte da revelação dos dons espirituais. Então, assim, Misael, está sendo muito atacado os dons espirituais. Está sendo muito atacado o dom que Deus nos deu e os profetas estão sendo perseguidos. Hoje em dia tem muito pastor que é Jezabel, né? A Jezabel não pensa que é você que usa o batom, o brinco, né? A Jezabel é aquela que mata o profeta, a Jezabel é aquela que persegue o profeta, que manda matar o profeta no deserto. Então vejo hoje muitos pastores que querem barrar o dom profético, o dom ministerial, não querem deixar as crianças se apoderar do altar, né? Aliás, ocupar o altar, porque tem medo, né? De agenda, de alguma coisa. Mas a Bíblia diz, as pessoas que não querem que uma criança suba no altar, pregue a palavra de Deus, ela tem que tirar da Bíblia a menina da casa de Naamã, ela tem que tirar da Bíblia Samuel, ela tem que tirar da Bíblia Davi, ela tem que tirar da Bíblia o menino com 5 pães e 2 peixinhos, se não fosse por ele, a multidão ia morrer de fome. Ela tem que tirar da Bíblia Jesus dizendo, deixai-vos vir a criança até a mim, porque delas são o reino dos céus. E um importante texto que diz assim, que os apóstolos que estavam barrando as crianças de vir ao reino dos céus, ou seja, pessoas que se intitulam de Bíblia, se intitulam de apóstolos, se intitulam de pessoas que são sabichões da Bíblia Sagrada e que estão barrando o agir de Deus. Se Deus usou ora uma mula, por que Deus não pode usar uma criança de 12 anos, 14 anos, ou seja lá quantos anos ela tiver? Mas você sabe que todos esses exemplos que você citou relacionados a crianças, nenhuma delas pregava, né? Oi? Desses exemplos que você citou relacionados a crianças, vem as minhas criancinhas e etc e tal, nenhuma dessas crianças estavam pregando, estavam no altar pregando. Elas pontualmente contribuíram. O menino
Sim, contribuíram, mas foram... Nenhuma estava pregando o evangelho como os apóstolos faziam. Então, só que assim, foram contribuintes, foram vasos usados no altar de Deus. Se fosse um menino com 5, 2 e 2 peixes, a multidão morria de fome. Deus usou ele. Ele tinha ali o que ele tinha. Jesus pegou o que ele tinha e multiplicou para a multidão. Mas se o problema foi esse, eu vou para a Bíblia. Jesus com 12 anos, então chegando, pois, e visto Jesus na porta do templo, sentado, ensinando. Quem que ele estava ensinando? Eram os da sinagoga, era quem tinha Bíblia. Ou seja, como que uma criança de 12 anos está ensinando quem estudou 30, 40, 50 anos aqui de carreira bíblica, de Torá e por aí vai? Porque ele era a sabedoria estava nele. Como pegaram agora dizendo assim, você leu a Bíblia? Já li algumas vezes. Você leu a Bíblia toda? Não li, porque as poucas vezes que eu li a Bíblia já me dá respaldo de pregar a Bíblia. Porque a Bíblia diz, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. As pessoas hoje criaram-se de formas, de tabus, de barreiras, de muralhas, para as pessoas estar podendo no altar. Se você tiver uma estatura, você pode estar no altar. Se você tiver formações teológicas, que eu não sou contra, tem que ter, e por isso que eu estudo, você pode estar no altar. Se você não tiver ali tal coisa, você não pode estar no altar. Se você não tiver tal coisa, você pode estar no altar. Deus não está baseado naquilo que os homens levantam. Deus não está formado nas barreiras que o homem cria para as pessoas falar da palavra dele. Deus levanta quem ele quer, do jeito que quer, da forma que quer, do jeito que quer, na hora que quer, no lugar que quiser e aonde ele quiser. Então, Samuel profetiza, ele é o único. Juiz, profeta e sacerdote. Davi é rei. Só que Davi é autor de vários salmos da Bíblia Sagrada. Ou seja, eu estou trazendo para vocês aqui que hoje, Misael, as pessoas criaram esses grilos para poder pregar a palavra de Deus, que eu acho totalmente errado. De novo, esse exemplo que você citou de Jesus, ele também não estava pregando, né, Miguel? Ele não estava evangelizando. Pior ainda, ensinando. Não, mas ele estava discutindo, mostrando o que ele entendia da Torá na sinagoga. E é o que nós estamos fazendo. Pronto, eu não estou procurando meios para desqualificar o fato de você pregar. Mas eu queria que você mostrasse, por exemplo, exemplos na Bíblia em que uma criança estava pregando o evangelho para outras pessoas, pregando o evangelho do reino. Porque a maior divergência que se tem em relação quando vê você e outros adolescentes que pregam, na maioria das vezes as críticas são porque, poxa, por que essa criança não está sendo criança? Por que esse adolescente não está sendo adolescente ao invés de estar se entregando agora tão cedo a uma vida ministerial? E aí eu te pergunto, você não sente falta de uma rotina de criança? Eu tenho a minha rotina, ué. É que eu não posso ter a minha rotina. Eu posso pregando. Eu vou à praia, eu vou a shopping, eu tomo banho de piscina, eu brinco com os meus amigos. Claro que eu não vou brincar de carrinho porque eu não gosto. Mas eu vou fazer as minhas coisas ali natural, como um jovem, né? Mas eu não posso fazendo isso, eu não gosto de postar, mas eu tenho meu momento de lazer. Agora as pessoas querem que eu me qualifique aquilo que elas querem que eu me qualifique, né? E voltando a este assunto, eu tenho meu momento, sim, de lazer, como todo jovem tem que ter, você não pode ficar preso aquilo, voltado aquilo. Eu só tenho uma seriedade ao altar, eu levo as coisas de Deus a sério, posto eu pregando, Deus me usando em algumas partes, mas não gosto de postar o meu momento de lazer, por outros motivos, e por aí vai. Mas, Misael, Jesus ensinava, ele estava ensinando aquilo que ele entendia, e eu falo de Deus porque eu entendo sobre Deus. Eu prego desde os meus 3 anos de idade, eu entendo sobre o altar, eu entendo sobre a Bíblia. A Bíblia diz, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Se eu entendo desta palavra, se eu conheço essa verdade, eu tenho que anunciar essa verdade como qualquer pessoa deve anunciar essa verdade, praticando das coisas de Deus, já nos pleitos do altar, não devendo nada para o Senhor. Essa pessoa pode sim pregar o evangelho, como eu prego, e tem um ministério, tenho pastor, tenho liderança, que eles mesmos me dão respaldo para tal.